Olá, na unidade 4, iremos abordar impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos. Trabalharemos impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos de água doce, nos ecossistemas aquáticos de água salgada e falaremos alguns estudos de caso. Quando a gente fala de impactos ambientais, nós temos alguns tipos de usos de recursos que podem nos causar mudanças globais e impactos, né, dos mais diferentes possíveis. Aqui a gente tem essa imagem que ela nos traz aí os diversos tipos de recursos utilizados pelo homem, as mudanças que são capazes de ocasionar, os impactos que essas mudanças ocasionam. Então, a exemplo aqui da água, ó, o uso do recurso água, ele pode nos trazer mudanças no ciclo da água, pode nos trazer também a desertificação, sendo que as mudanças no ciclo da água podem estar relacionadas com o desenvolvimento de doenças, com a perda de serviços e resistência dos ecossistemas, com a insegurança alimentar e hídrica, com perdas econômicas, né? Então, vocês podem observar aí como como está interligado, né? Os diversos tipos de recursos naturais e as mudanças globais e os impactos que a gente pode sofrer pelo mau uso de tais recursos. Nós temos aqui uma imagem que ela vai nos mostrar o que esse crescimento populacional humano ele pode ocasionar, então, de mudança, né, de impacto localmente e também globalmente. Nós temos aqui que esse crescimento populacional, né, ele vai trazer um incremento, um aumento na urbanização, que acaba ocasionando construção de reservatórios, traz essa necessidade, construção de estradas, possibilita a introdução de espécies exóticas para as diversas finalidades, né, que podem existir, que seja para alimentação, que seja para cultivo, que seja para extração de alguma substância farmacológica. E isso tudo, né, pode nos trazer o problema da eutrofização, né, com fragmentação de hábitats e também com impacto aí em atividades da agricultura. Sendo que todos esses impactos locais, eles podem nos trazer um impacto geral, né, na disponibilidade e uso da água, na redução da biodiversidade e nas mudanças climáticas locais e globais. Então, nós temos inúmeros exemplos de impactos ambientais no ambiente aquático, né? Vamos ressaltar aqui alguns deles, como o crescimento populacional desordenado, a falta de saneamento básico, a má gestão do uso da água e vamos nos aprofundar um pouquinho mais na introdução de espécies exóticas. Essa introdução de espécies exóticas, ela pode acontecer de maneira intencional, no caso de produção, né, de organismos para alimentação humana, para alimentação animal, que seja para a produção de um determinado material, como celulose, papel. Pode ser introdução de espécie exótica para ser utilizada como pet, como animal de estimação, pode ser para o paisagismo, né? Mas ele pode ser também uma introdução acidental, né? Por conta de organismos que vieram parar num estado ou no nosso país de uma maneira não planejada, não programada. Chegando aqui, encontrou um ambiente
propício para sua proliferação, muitas vezes não encontrando predadores naturais e, portanto, acaba se estabelecendo e interferindo na cadeia alimentar dos organismos nativos. Para uma espécie exótica se estabelecer bem em um ambiente, esse ambiente, quando ele está sofrendo algum tipo de impacto, ele está muito mais vulnerável a essa invasão, né? E a presença de microhabitats a serem ocupados nesse ambiente, quanto maior a chance, então, de um bom estabelecimento. E, por outro lado, quando eu tenho a presença de agentes controladores, como organismos predadores e competidores naturais, eu tenho aí uma possibilidade de frear o desenvolvimento, a proliferação dessas espécies exóticas. Portanto, quanto maior o grau de alteração do ambiente, né, eu vou ter maior a taxa de inoculação e de sucesso dessa espécie invasora. Dentre os potenciais impactos, então, temos aí a degradação ambiental, a alteração da estrutura e do funcionamento do ecossistema, a introdução de parasitas e doenças e, consequentemente, prejuízos econômicos. Agora nós iremos discutir o estudo de caso, um estudo de caso de impacto ambiental em ambiente de água doce e outro em ambiente de água salgada. Nós temos aqui o primeiro trabalho que se trata de formas de tratamento in loco, né, de rios e córregos. Esse trabalho é intitulado Análise da eficiência da fitorremediação com Echornia crassipes na despoluição de um córrego urbano receptor de esgoto. Esse trabalho ele vai nos trazer duas metodologias que visam aí reduzir a poluição desse corpo d'água, né? Foi detectado um problema com a geosmina, que é um composto liberado na água por cianobactérias, composto esse que pode ter efeitos psicossomáticos, como desde instabilidade emocional até dores de cabeça, estresse, náuseas, por exemplo, né? Então, com uma proliferação elevada de bactérias e microalgas, né, uma vez que a gente tem ali despejo de esgoto, ou seja, uma riqueza de nutrientes disponível, esse estudo ele visa testar duas estratégias para reduzir essa situação. A primeira estratégia, ela é de utilização de tecnologia de ponta, né? Nós temos aqui um equipamento de ultrassom de baixa potência, uma tecnologia holandesa chamada MPC Bloy, que no caso vai auxiliar a monitorar e a controlar também a proliferação dessas algas, né? Porém, trata-se de um investimento de em torno aí de 5 milhões, né, de reais, que vai funcionar por meio de uma plataforma online, e dessa plataforma o pesquisador consegue acompanhar aí vários indicadores da condição de água, né? Como, por exemplo, níveis de pH, clorofila, turbidez, oxigênio dissolvido, e qualquer modificação que aconteça vai acusar ali nesses parâmetros, e aí a ação ela fica mais eficiente. A utilização desse ultrassom no Rio Guandu, ele permitiu o controle dessas algas e reduziu a disponibilidade de produtos químicos para esse controle em até 70%, ou seja, conseguiu controlar essas algas e ainda promover uma economia em termos de liberação de produtos químicos nesse corpo hídrico.
A segunda estratégia, ela é uma estratégia que não se utiliza de tecnologia de ponta, né? Ela vai trazer aqui uma estratégia chamada de fitorremediação, que se trata da utilização de plantas aquáticas chamadas macrófitas para remover poluentes que pode ser do solo ou da água. Nesse caso, essas plantas elas têm a capacidade de absorver através das raízes esses nutrientes e esses nutrientes vão para a parte aérea da planta. Na parte aérea dessa planta, esses componentes eles podem ser, por exemplo, acumulados, eles podem ser degradados, eles podem ser transformados em substâncias menos tóxicas. Então, esses poluentes eles vão sendo transformados, né, ou bioacumulados, e uma vez depois que eu retire essa biomassa de plantas aquáticas, eu vou estar, consequentemente, também retirando metais pesados e nutrientes, então, desse corpo hídrico. Nesse caso aqui, quando foram avaliar as respostas da ultrassom e da fitorremediação, encontraram uma resposta eficaz do ultrassom, porém, principalmente relacionado à presença da geosmina, ou seja, ele atuando diretamente no controle das cianobactérias e degradando, portanto, essa geosmina, que é um composto aí tóxico, né, para outros animais que vivem ali e também para o ser humano. No entanto, ressalta-se os custos altos, né, o que pode causar aí uma limitação da aplicação em larga escala desse ultrassom. Por outro lado, a fitorremediação, ela foi muito eficiente, né, para a redução das algas, né, no geral ali, uma vez com que eles vão absorvendo os nutrientes, esses nutrientes vão reduzindo a quantidade disponível nessa água e, portanto, ali reduzindo a proliferação dessas microalgas. E uma vez que ela tem o custo muito reduzido, a gente vai ter ali, então, uma metodologia e uma tecnologia mais fácil de ser utilizada em larga escala. Bom, apresentamos então, inicialmente, um estudo de caso em corpos hídricos de água doce e agora nós vamos apresentar um estudo de caso acontecendo em meio de água salgada. Né? Esse trabalho é intitulado Imposex Endemic Evolution from Northeast Brazil, e ele vai nos trazer. Bom, mas o que seria esse tal de Imposex? O Imposex é um surgimento de estruturas sexuais masculinas em gastrópodes do sexo feminino. Imagina o impacto disso. E por que acontece esse fenômeno normalmente? Normalmente, esse fenômeno está associado à contaminação por compostos orgânicos à base de estanho, como o tributil-estanho e o trifenil-estanho, que são substâncias presentes nas tintas que se passam em cascos de navios para evitar a bioincrustação. No mundo, já se conhece aproximadamente 120 espécies de moluscos que apresentam esse fenômeno de mudança sexual. No Brasil, até então, se conheciam 5 espécies, que são essas que vocês estão vendo aqui. Né? Essas 5 espécies de moluscos já tinham sido registrados a mudança sexual de fêmea para machos na presença dessas substâncias à base de estanho. No Ceará, resolveu fazer também uma avaliação desse Imposex para verificar se em uma outra espécie, né, no caso a Voluta hebrae, se ela também estaria sendo impactada por este produto. Então, no Ceará, foi feito um estudo em que coletou-se 11 animais
Desses 11 animais, fêmeas, né, 2 delas estavam apresentando o impossex na praia do Pacheco, no litoral do Ceará. Observou-se nesses indivíduos já a presença de glândulas da cápsula, ovidutos e receptáculo seminal concomitante ao pênis, o que caracteriza o impossex. Então, pessoal, vocês imaginam o impacto gigantesco que a conversão sexual em uma espécie pode causar, né? E muitas vezes, então, podendo levar uma espécie mesmo à extinção. Então, pessoal, deixo aqui as nossas referências. Até mais.